Estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje, a nossa coluna Minha Opinião. Lembrando a você que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. Antes de entrarmos no nosso bate-papo, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, dar um like, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação. É importante para fortalecer o nosso trabalho. Dê suas sugestões. Envie temas que você gostaria que fosse debatido aqui. Algumas notícias veiculadas essa semana me chamaram a atenção. Eu vou destacar algumas. Uma delas teve uma repercussão muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, foi o episódio daquele moço de um podcast, onde ele, de forma irresponsável e criminosa, defendeu o partido, a criação, a oficialização do partido nazista no Brasil. É um moço com um nome esquisito, de marca de bicicleta aí. E que foi prontamente apoiado por um deputado que deveria defender o povo, deveria defender a vida, mas preferiu apoiar a posição desse moço. Depois, esse neonazista tentou se desculpar, alegando que estava bêbado. Imagine você ter uma legião de seguidores e transmitir um programa embriagado. Demonstra muito bem a responsabilidade que essa pessoa tem para com o seu público. Outra notícia foi a vinda do presidente da República para inaugurar um trecho da transposição do Rio São Francisco. Ele que vem dizendo nos quatro cantos que foi o homem que trouxe água para o Nordeste e que concluiu a transposição do rio. Realmente, essa parte da conclusão é verdade. Ele pegou aí uma obra com mais de 90% já concluída. E ele veio para cá para abrir as comportas para a água do São Francisco. Só que teve um pequeno problema. A água que entrou não foi do Rio São Francisco. As águas dos rios que estão enchendo por conta das chuvas que têm caído no estado. Então, ele não conseguiu batizar a sua transposição, o que ele chama de sua. É mais um mico na conta dos seus ministros potiguares, Marinho e Farias. Mas uma outra notícia me chamou a atenção também. E é exatamente esse ponto que eu quero conversar com vocês hoje. O avanço da Covid-19 no mundo e no Brasil. Nos últimos 2 meses, as notícias que nós temos, os dados que têm sido apresentados, são preocupantes. E deve ser preocupante, porque estamos nos aproximando do Carnaval. E mesmo que as prefeituras e governos emitam notas ou proíbam os carnavais, nós teremos sim os carnavais privados. Isso dificilmente as autoridades irão impedir, o que representa um perigo para, depois do carnaval, aumentar ainda mais o número de casos de Covid. Mas a notícia que me refiro saiu no portal G1. Segundo a notícia do portal G1, do dia 8, a maioria das mortes de Covid nos últimos meses é de não vacinados. Eu peguei 2 estados para tomar como referência. O Rio Grande do Sul, onde 70% das mortes são de não vacinados. E em São Paulo, onde 82% não tinham o esquema ou ciclo vacinal completo. Nos demais estados, a situação é semelhante ou mais grave.
pois os dados confirmam que o percentual maior de vítimas está entre aqueles que não se vacinaram ou não completaram o ciclo de vacina. Bom, vamos agora levantar algumas questões para que a gente possa entender por que estamos nessa situação. Por que essas pessoas não se vacinaram? Aí você pode encontrar algumas respostas. Primeiro, uma parte delas, um percentual dessas pessoas, elas não se vacinaram por recomendação médica, por uma alergia a algum componente da vacina ou outros problemas de saúde comprovados. Essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado, têm que respeitar o isolamento, têm que permanecer em casa. Óbvio que pode sair, mas tomando todos os cuidados. Uma máscara ideal, o álcool em gel, evitar aglomeração e outras medidas que nós já conhecemos muito bem. Bom, mas e os que não estão nessa categoria? Por que não tomaram a vacina? Ora, os que não estão nessa categoria foram aqueles que decidiram por conta própria desafiar a doença, seguindo o discurso anti-vacina do presidente e do seu seleto grupo de construtores de narrativas especialistas em espalhar mentiras sobre a vacina. E as mentiras, todos nós já sabemos quais são. Desde virar jacaré até contrair a AIDS, passando por outros absurdos que eles divulgaram. O mais grave e irônico de tudo isso é que os mesmos seguidores do presidente também apostam na sua política econômica, apostam na ideologia neoliberal, nas privatizações de serviços públicos, dentre eles o SUS. Milhares foram as ruas, praças, avenidas, levantando a bandeira do mito, ou seja, mito que mente. Na cabeça dessas pessoas, tudo que for público deve ser privatizado, pois eles acham, eles defendem que os serviços prestados pela iniciativa privada são melhores, mais eficientes do que os serviços prestados pelo público. Então, entre o público e o privado, eles defendem que o Brasil todo seja privatizado. É assim mesmo. A saúde pública não deveria ser parte gerenciada pelo Estado, e sim pelas grandes empresas, pelos grandes planos de saúde privado. Aí, na cabeça delas, tudo funcionaria bem. Pois bem, onde estão esses cidadãos e cidadãs de bens que contraíram o vírus? Porque as estatísticas mostram que a maioria que estão ocupando os leitos de UTIs são pessoas que não tomaram a vacina ou que não concluíram o ciclo de vacina. E essas pessoas ou eram pessoas que tinham algum tipo de problema que não podiam tomar a vacina, como eu falei anteriormente, ou pessoas que fizeram a opção por isso. Então, deixando de lado aqueles que, por motivo de doença, de alergia, por orientação médica, não puderam tomar vacinas, vamos olhar para aqueles que tinham plenas condições de tomar vacina e não tomaram. E que hoje contraíram o vírus. Onde essas pessoas estão? Bom, aqueles que têm dinheiro, que têm bens, estão no hospital privado, numa UTI ou no apartamento, sei lá. Mas estão sendo bem cuidados num hospital privado. E aqueles outros que não têm bens materiais? Que o único bem que tem é a sua vida. E a sua irresponsabilidade por não acreditar, por seguir
o pensamento e as ideias de um presidente como o Bolsonaro. Onde essas pessoas estão? Não. Estão ocupando as UTIs do SUS. SUS, que eles tanto defendiam, e com certeza muitos continuam defendendo, que deve ser privatizado. Que ironia, né? Ontem eu queria a privatização do SUS. Eu dizia que o SUS não prestava. Hoje eu preciso do SUS. Eu estou numa UTI acompanhado por bons médicos, bons enfermeiros, bons nutricionistas, equipamentos extremamente úteis. O SUS, que você, que defende a privatização, está se utilizando hoje. Olha, o SUS não seleciona por sim ou por não. Para o sistema de saúde público, não importa a sua ideologia, em quem você votou, a cor de sua camisa, a bandeira que você transporta. O que importa, meu amigo e minha amiga, é a sua saúde. É cuidar de você. É apoiar e fazer você se recuperar e voltar ao convívio de sua família. Não importa o que você pensa, o que você defende. O SUS é público. Mas eu queria fazer uma pequena pergunta para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Você que é neoliberal de carteirinha e sempre defendeu a privatização do SUS e que agora, não por coincidência, porque isso era algo previsto. Se você toma vacina, você está preparado, o seu organismo está com condições de suportar o vírus. Você pode até contrair, mas a reação é muito diferente do que se você não tomar vacina. É tanto que as pessoas que tomaram e que fecharam o seu ciclo vacinal e que têm contraído o vírus, têm passado seus dias de isolamento em casa, com os cuidados médicos e se recuperado. Já os casos mais graves, em sua maioria, é exatamente as pessoas que não tomaram a vacina nem concluíram o ciclo vacinal. Aí eu lhe pergunto, você que é neoliberal de carteirinha, que sempre defendeu a privatização do SUS, você não teria coragem de renunciar a um leito de UTI do SUS e demonstrar seu espírito ideológico e empreendedor pagando uma UTI no hospital privado ou ficando em casa se tratando com o receituário do Dr. Messias? Ah, não? Não tem, né? O SUS é bom. Nessa hora, você sabe exatamente a importância do serviço público de saúde. Da mesma forma, é importante o serviço público de educação, o serviço público de segurança e tantos outros serviços que são prestados pelo Estado, pelos municípios e pela União. Portanto, meu amigo, minha amiga, reflita sobre a postura que você tem tomado em relação à vacina e em relação a outros assuntos relevantes em nosso país. Não adianta continuar com a postura que prejudica o país. Não é só você. Prejudica milhões de pessoas. E, para concluir, eu peço a você que participe do nosso programa, dando a sua opinião, dando a sua sugestão de tema, fazendo a sua crítica e dando a sua opinião, porque essa é minha opinião.
Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.